em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado nessa noite. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, nós rendemos ao Senhor as nossas orações nesse momento, as intenções do nosso coração, todos os desejos da nossa alma, todos os desejos da nossa vida. Nós rendemos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós estamos aqui nessa noite para te bendizer, para glorificar o teu nome realmente na beleza da tua santidade. E nessa noite nós iremos compartilhar com os teus servos uma palavra. Nós iremos, ó Deus, prestar ao Senhor louvores, adoração. Eu desejo poder ser relevante para os teus filhos. Nós sabemos que são dias difíceis, mas nós precisamos verdadeiramente aprender com o Senhor, ter o discernimento necessário, ter a instrução da tua palavra, ter, ó Deus, em tuas mãos todas as nossas intenções resguardadas pelo poder da tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para te servir e tentar, ó Deus, com as nossas capacidades, alcançar diante da tua presença o louvor perfeito, tentar prestar ao Senhor, entregar ao Senhor o nosso melhor, a nossa adoração. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, louvar o teu nome, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nós estamos aqui através das redes sociais também. Peço ao Senhor que venha tocar o coração do teu povo, para que o mesmo possa se disponibilizar a estar adorando e exaltando o teu nome nessa noite. Abençoa cada um dos teus servos que aqui estão. Verdadeiramente, todos nós dependemos do Senhor, verdadeiramente. Nós realmente precisamos da tua presença nesse lugar, precisamos da tua glória revelada, manifesta em nossas vidas, precisamos da revelação da tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, nós estamos diante de muitas complicações, nós estamos diante de muitas situações difíceis. O mundo está um caos, realmente a sociedade está passando por um momento difícil, Pai. E nós realmente, ó Deus, desejamos ouvir a tua voz, seguir os teus caminhos, teus passos, louvar e bendizer o teu nome, honrar a tua palavra, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida dos nossos lares, ó Deus. Nos ensina, Pai, a entregar ao Senhor a nossa verdadeira adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que todos aqueles que estão recebendo nesse momento uma porção da Tua graça, que esses possam se sentir abraçados pelo Evangelho, que vidas sejam transformadas, famílias sejam curadas, que todo o Teu povo seja edificado pelo poder da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos, no nome de Jesus, nós te adoramos, no nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Que a tua bênção permaneça conosco. Realmente é isso que nós estamos precisando nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia. Logo após, eu queria louvar a Deus com o hino da harpa, pedir o apoio aqui da missionária Raquel. Nós vamos abrir a palavra de Deus, primeiramente, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso de número 46. Lucas, capítulo de número 6, a partir do verso de número 46.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler os versos de número 46, 47, 48 até o 49, que é o final do capítulo de número 6. Lucas diz assim: por que me chamais, ou melhor, a palavra de Deus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu vou ler novamente o verso de número 49, que diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja Deus. Oremos. Enquanto nós vamos orar, o missionário vai louvar a Deus com o hino da harpa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome por esta palavra. Nós sabemos que esta é a bendita, a sacrossanta palavra de Deus. Nós entendemos que nesses dias nós estamos realmente necessitando da verdade. E eu peço ao Senhor que, na medida da tua vontade e do teu querer, que o Senhor possa nos discipular nessa noite. Que o Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, possa nos dar uma noite de instrução, de sabedoria. Que a nossa mente seja tocada pela tua palavra, que o nosso coração seja edificado pela tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, todo impedimento, tudo aquilo que é contrário ao entendimento sábio da tua palavra, seja repreendido, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado para sempre. Amém. Deus abençoe. Nossa missionária Raquel vai louvar a Deus com o hino da harpa, e logo em seguida nós iremos ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento também os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, filho.
Enquanto o
esposa Eva Lebeck, vou ler só um salmo. Salmo de número 42, que diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões me passaram sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Glória a Deus. É o hino de número 8, por favor. Louvemos ao Senhor com alegria. É muito bom estarmos aqui, mais uma vez, no ensino da palavra de Deus, para ouvirmos e sermos edificados por essa palavra. Graças a Deus. Deus com certeza tem algo já muito bem preparado para atender às necessidades da sua igreja nesta noite. E foi com esse objetivo que nós viemos para sermos ministrados pelo Senhor. 8, por favor. Deus seja louvado nessa noite. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. Mais um pouquinho para ele. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Aleluia! Jesus é a nossa rocha. E a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. E Jesus Cristo que intercede junto a Ele por nós. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que é mais forte que
busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que cuida de nós, que sempre está atento às nossas necessidades, e nos livra, e nos guarda para Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pé mais uma vez. Eu fiz menção do Lucas capítulo 6, agora nós vamos ler o texto oficial, que é Mateus capítulo 7, verso de número 24. Louvado seja Deus. Muito obrigado aos irmãos que louvaram o nome do Senhor nesse momento. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Nós estamos aqui também nas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Você está assistindo esta palavra, você que vai participar de alguma forma, Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer. Nós estamos agora no mês de agosto, né? Já passamos um bom período das nossas vidas dentro dessa pandemia, né? Infelizmente, mas acreditamos que o pior já passou. É isso que nós acreditamos. Mateus capítulo de número 7, a partir do verso de número 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar uma sequência de mensagens. Eu acredito que algumas delas estarão dentro do contexto das parábolas, e hoje nós vamos falar sobre os dois fundamentos, mas nós vamos se ater, observar a temática: a casa caiu. Amém? Essa é a temática. Só que a epígrafe do texto, aqui pelo menos da minha versão da Bíblia, né, é os dois fundamentos. Essa aqui é a revista Almeida, revista atualizada. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nesse momento nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, e mais uma vez eu quero contar com a Tua misericórdia para nos usar nesta noite, para transmitir a Tua santa palavra ao coração de cada um dos Teus servos
questão desse culto nesta noite. Os que estão assistindo pelas redes da internet e os que estão aqui presencialmente. Que o Senhor possa, pela tua bondade, nos usar nesta noite, falar conosco, nos dar uma direção espiritual, nos dar discernimento, e assim nós seremos bem-sucedidos. Eu quero te agradecer pela grandeza da tua verdade e quero contar com a tua misericórdia. Mais uma vez eu afirmo, a tua misericórdia, para que a tua palavra não seja uma palavra direcionada pelo coração humano, mas que sim seja uma palavra direcionada pela tua própria verdade. No nome de Jesus, cuida de nós, fala conosco. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, os que podem tomar sua assento aqui na casa de Deus, os que estão em casa, eu peço a sua atenção. Nós vamos falar nessa noite a temática, como eu disse, e gostaria que fosse frisado na sua cabeça, na sua mente. A temática é: a casa caiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Claro que nós sabemos que nós temos aqui a própria epígrafe do texto, o título, o subtítulo do texto bíblico, dentro do capítulo, que é os 2 fundamentos. E nós sabemos que essa parábola de Jesus, ela está inserida, está manifesta nessa fundamentação bíblica, nessa temática bíblica. Mas, observando aqui algo que nós vamos falar aqui dentro desse contexto, eu busquei aqui uma palavra assim, um tema firme, um tema sugestivo para a nossa meditação, e acabou que veio ao meu coração essa temática: a casa caiu. O texto que nós acabamos de ler, na verdade, é um texto que Jesus vai fundamentar, Jesus vai falar, Jesus vai verbalizar para os seus ouvintes, ele vai verbalizar uma grande comparação, onde ele vai ensinar os seus ouvintes o que faz a diferença na vida de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a primeira coisa a ser observada dentro dessa palavra, dentro desse texto, é que Jesus está fazendo uma comparação entre 2 tipos de homens. Jesus está falando do homem prudente e Jesus está falando do homem insensato. O que vai diferenciar um do outro é justamente a prática da palavra de Jesus, a prática da mensagem da palavra que eles vão ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o texto por si só, observe o verso de número 24. Você que tem a sua Bíblia, faça menção e observe comigo o verso de número 24. Veja que Jesus está falando, ele está pregando, ele está ensinando, ele está falando as suas, entregando mensagens para aqueles que estão o seguindo. E agora, quando chega no verso de número 24, para fundamentar a doutrina que ele está falando, ele agora vai fazer esta comparação para mostrar a importância de ouvir e praticar a palavra que ele fala. E agora no verso 24 ele vai embasar, vamos dizer assim, vai fortalecer o argumento e vai dizer: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A primeira coisa a ser destacada dentro desse contexto é que ele está fazendo uma alegoria, uma ilustração, Ele está usando a figura do homem prudente como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o texto ele é realmente um texto muito conhecido.
e por ser conhecido, acaba caindo na mente dos cristãos do século 21, que esse texto ele não tem ainda, parece que não tem mais o que falar dentro dele. As pessoas a sua mente já se reporta a algumas mensagens que já ouviram, e de certa forma isso vai roubar dos irmãos aquele senso de aprendizado na palavra de Deus, sendo que esta palavra ela é imutável, ela não falha, ela não muda, mas também ela é infalível, ela não fale, ela é diferenciada. Veja que Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Louvado seja Deus. Então aqui ele já está exaltando de certa forma a figura do homem que, além de ouvir a palavra, pratica. E ele afirma dizendo que esse edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, esse construiu a sua casa, que representa a vida, que tem várias representações, edificou a sua casa sobre a rocha. Então aquele que ouve e pratica. Em contrapartida ele diz que, verso 26, todo aquele que ouve as palavras dele e não pratica é comparado ao homem insensato. Vejamos, a palavra prudente, ela significa, a palavra prudente significa ajuizado, acautelado, avisado, comedido, seguro, sensato, ponderado, pautado, cuidadoso. Então aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é ajuizado, ele é cauteloso, ele é cuidadoso, né? E o que faz ele mostrar esse cuidado, esse zelo, essa cautela, é que ele edifica coisas, edifica casa, edifica qualquer coisa nesse sentido, sobre um fundamento. No texto diz que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Em contrapartida, tem outro que ouve a palavra, mas ele não pratica. E agora esse é comparado a um homem insensato. O que é ser insensato? Não ter bom senso, não ter juízo. É uma pessoa doida, é uma pessoa delirante. Então quem ouve a palavra de Deus e não pratica é alguém que não é ajuizado, é alguém que não tem bom senso, é alguém que não tem juízo, é uma pessoa sem razão. Então Jesus está dizendo que nós devemos, de certa forma, além de ouvir a palavra de Deus, nós devemos praticar, porque ouvir por ouvir, todo mundo ouve. Ouvir por ouvir, existem milhares de pessoas no mundo que ouvem. Então, aqui nós vamos observar, e veja bem, o texto fala sobre isso, né? Jesus dando essa introdução, fazendo a comparação, mas o texto também nos diz que há, dentro desse contexto, algumas coisas que vão acontecer no meio da jornada. A chuva vem, os ventos vêm, e o que sustenta a casa é em que ela está alicerçada. Vamos observar um pouco mais profundo esse contexto de alicerce, de construção da casa, para que a gente entenda um pouco mais o que Jesus queria dizer. Veja bem, toda vez que o judeu ia construir uma casa, o judeu ele buscava, dentro do contexto da sua construção, ele buscava fazer escavações. Então, quando se fala de escavação, isso é algo comum para o judeu quando eles iam construir uma casa. Veja que todo judeu, na hora de construir uma casa, eles escavavam.
eles abriam buracos no chão para fundamentar a casa e fazê-la uma casa resistente. A Bíblia diz que os dois, esses homens que Jesus vai falar, os dois eles vão fazer escavações, mas a questão é que um escavou até achar a rocha e o outro, como ninguém estava vendo, só foi na superfície. Quando as casas elas estavam construídas já depois do acabamento, tudo, quando alguém olhava de fora, porque muitas vezes a gente entende errado esse texto, quando as pessoas olham de fora, as pessoas veem duas casas. Ninguém sabe qual é a casa que está realmente alicerçada, porque um tem aparência, mas não tem essência, e o outro tem aparência e tem fundamento. Na hora que a tempestade vem, quem tem aparência e não tem essência, cai. Na hora que a tempestade vem, quem tem essência e tem fundamento, se permanece de pé. Hoje em dia nós estamos vivendo um contexto onde as tempestades estão sacudindo o alicerce de muitas pessoas, ou melhor, sacudindo a vida, as casas de muitas pessoas. O que vai mostrar a firmeza diante das dificuldades que nós estamos enfrentando é justamente quem tem essência, porque quem tem aparência não resiste tempestade. Então a questão aqui, irmão, que fez a casa cair é porque o homem insensato se firmou na aparência. Eu construí e ela vai ficar de pé. Eu construí, vai dar certo. Eu construí, tá bom. Só que não é isso que basta. Tem que ter essência, tem que ter profundidade, tem que ter discernimento. Abrindo aqui um parênteses e trazendo para os dias de hoje, o que vai sustentar a minha e a tua vida no meio da tempestade não é como eu me mostro para a sociedade no sentido físico, porque a aparência, um terno e uma gravata dá uma boa aparência, mas o que vai sustentar na hora da tempestade é os alicerces, é a base, é a profundidade. E muita gente não quer ter profundidade. Então a casa dele está edificada aparentemente, mas ele não tem profundidade. Observe, irmãos, que existe um detalhe aqui que faz a diferença entre o prudente e o imprudente. O prudente ele tem a palavra e tem a prática, e o insensato tem a palavra, mas não pratica. Veja que os dois ouvem a palavra, mas um pratica. Para os dias de hoje, tem muitas pessoas que vão ter, infelizmente, as suas casas derrubadas. Em qual sentido? Matrimônio, espiritual, vida financeira, em vários aspectos tem pessoas que vão ter suas casas derrubadas. Por quê? Porque não tem prática na palavra de Deus. Estão confiando na aparência. Eu sou membro de uma igreja, o meu nome está no rol da Assembleia de Deus. Tem uma casa edificada. Ter a casa edificada na hora da tempestade não muda nada, porque os dois têm a casa edificada, mas um edificou sobre a rocha e o outro edificou sobre a areia. Edificar sobre a rocha é quando ninguém estava vendo, cavar, cansar, suar, cara no pó, batalha contra a carne. Edificar sobre a areia, eu faço, quem viu, tá bom demais. Tem pessoas que não vão suportar a tempestade que está por vir. Quando você olha para a narrativa
narrativa você percebe isso, são dois fundamentos. E Jesus está fazendo essa comparação, irmãos. Veja um detalhe. Na construção de uma casa naquela época é importante destacar. Primeiro, era necessário fazer uma escavação. Os dois fizeram. Primeira coisa que se observa: os dois escavaram. Segundo, acharam o alicerce. Um escavou, procurou e achou a rocha. O outro escavou a carne e falou: para de cavar. Então eu vou parar, está tudo bem. Os dois começaram a fazer, mas um foi até o fim. Os dois começaram a cavar, mas um realmente venceu a carne para fazer aquilo que a consciência manda. Tem gente que está perdendo a batalha porque não vence a carne. Então ele ostenta a aparência, mas não tem a essência. E a essência não vai suportar, a aparência não vai suportar as tempestades. Pode ser uma casa feia, se tem alicerce ela não cai. Pode ser uma casa feia por fora, se ela tem uma base que sustenta, ela não vai cair. Eu quero abrir aqui, irmãos, uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Constrói a tua vida sobre a rocha, que na hora que a tempestade vir, você vai permanecer até a tempestade passar. Eis a diferença de quem serve a Deus e quem vive no mundo. Porque quando a tempestade vem, quem vive no mundo vai na tempestade. E quem serve a Deus, a tempestade vem, mas ele permanece. Quem vai manifestar a verdade e quem vai subsistir depois das tempestades são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Tem muitas pessoas no mundo que hoje, como eu disse, vou reafirmar, vou dizer várias vezes, ostentam a aparência, mas a tempestade veio, ele cai. Por que cai? Porque são insensatos, acreditam na religião, mas não têm vida com Deus, batem no peito, dizendo que são servos, porque tem casa edificada, mas na hora que a tempestade vem não aguentam, porque não tem essência. Veja, todos os dois construíram uma casa. Construir alguma coisa não significa, irmão, que essa coisa vai subsistir. Se nós construirmos algo que não tem fundamento, não subsiste. Uma hora a casa cai. Por que a temática é a casa caiu? Porque a temática vai nos dar uma direção, vai nos mostrar por que a casa caiu. Essas são as perguntas que nós vamos fazer para essa palavra, para esse texto. Quando você olha para a narrativa, Jesus está falando ali para os discípulos, existe um contexto, o texto está alicerçado numa narrativa que vem, ela é construída, Jesus já está dialogando com os seus discípulos, tem muitas das coisas que eles aprenderam naquele contexto, mas quando nós olhamos para a nossa realidade de hoje, para fazer uma aplicação aos dias de hoje, nós temos que olhar e buscar dentro desse texto, através de uma ótica espiritual, nós temos que olhar e procurar no texto quais aplicações para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Por que a casa cai? Por que o projeto que era para dar certo não subsistiu? Essas são perguntas que fazemos quando as coisas dão errado. E muitas vezes as coisas estão dando errado porque nós erramos no processo da construção. Se nós, como cristãos, aceitarmos somente viver uma vida aparente, nós não vamos subsistir. Infelizmente, nós estamos testemunhando com
tinha como uma grande referência. E ele acabou morrendo lá no estado da Bahia com um tiro no peito, porque estava andando com traficantes e ladrões de carro. A família entrou na justiça, bateu no peito contra a polícia militar, porque a polícia não era preparada, porque era um pastor que morreu, que levou um tiro, mas era um pastor, a polícia chegou atirando. Só que as investigações da polícia civil disseram e mostraram que aquele mesmo pregador e pastor era assaltante de carro. Durante o dia ele assaltava carros com os ladrões e à noite pregava no Brasil e ganhava oferta dos crentes. E a investigação no final mostrou quem era realmente aquele cidadão. Tem muita gente que a casa está caindo. E se nós, como cristãos autênticos e verdadeiros, não observarmos a palavra de Deus e buscarmos em Deus uma resposta para as nossas pequenas falhas, para consertarmos essas imperfeições, nós vamos cair também. Nós vamos cair também. A própria palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide-se, para que não caia. Nenhum de nós somos isentos de passar por tempestade, até porque o texto é claro em dizer que eles dois passaram por tempestades. As casas estavam edificadas, mas o que sustentou a casa não foi aquilo que o homem via, mas era aquilo que ninguém estava vendo, era um alicerce. Porque quem vai te sustentar no meio da tempestade não é aquilo que o pastor está vendo, é aquilo que Deus sabe que você tem um secreto. Foi o secreto do homem prudente que firmou e que possibilitou que naquele dia a casa não caísse. Mas o outro que não tinha secreto, o outro que era preguiçoso, na hora que a tempestade veio, a casa caiu. E eu quero lançar uma pergunta e logo em seguida fazer as devidas considerações e respostas para nós pensarmos dentro do texto um pouco mais com os irmãos acerca desta palavra. A casa caiu. Por que a casa caiu? Primeira coisa, por que a casa daquele homem considerado por Jesus insensato caiu? Porque o construtor preocupou-se só com a aparência. Por que a casa cai na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Porque tem gente que está preocupado só com a aparência. Veja o Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, o verso de número 27 e 28. Por gentileza, vamos observar esse texto bíblico. Mateus, capítulo de número 23, verso de número 27 e o verso de número 28. O texto diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Verso de número 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus estava fazendo uma advertência aos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus não tinham nada de diferente dos crentes do século 21, de mim e de você, nada.
exaltavam a lei, né? Hoje em dia os crentes exaltam a lei, né? Julgam um ao outro, são conhecedores da palavra. A gente tem o conhecimento da palavra, meu Deus. Tem gente que nem para culto de ensino vai porque conhece a palavra, e muitas vezes critica quem está pregando a palavra. Tem pessoas no mundo hoje que não vêm aos cultos de ensino porque não querem, porque não conseguem ouvir a palavra. Não é uma questão de quem está pregando mais, é uma questão de eu sou suficiente, é um orgulho religioso. Infelizmente tem pessoas assim. Eu dou graças a Deus para os irmãos que estão aqui, os que param na internet para ouvir a palavra, porque ainda tem essa humildade. Agora tem pessoas que não conseguem. Se é eu que vou pregar, eu vou. Agora, se é eu para ir ouvir, eu não faço esforço nenhum, né? Inclusive na minha igreja não tem pessoas que pregam, né, maior do que eu. Então eu vou lá no site, vou lá no fulano, eu vou lá buscar com Beltrano, Ciclano. Infelizmente tem pessoas que estão vivendo esta hipocrisia religiosa. E o texto diz, Jesus falando, não sou eu que estou falando, Jesus estava advertindo os fariseus, que eram bons oradores, mas não praticavam a palavra, que eram pessoas que estavam preocupadas com a aparência diante dos homens. Diante dos homens eram bons, diante dos homens falavam bonito, diante dos homens tinham uma boa oratória, uma capacidade hermenêutica, um jeito de ser que era aplaudido. Mas Jesus, vendo por dentro, disse no versículo de número 27: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior, estão preocupados com a aparência do prato, e este por dentro, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Por que a casa caiu? Porque aquele homem se preocupou com a aparência. Estão me aplaudindo, tem uma casa bem construída, porque o alicerce ninguém via. Se alguém entrasse na casa do homem insensato, ele não ia perceber que tinha um alicerce ou não tinha, porque ele olhava, estava tudo bem feito. Inclusive Jesus não era idiota, irmãos, para falar casa na areia, casa na rocha, uma forma física onde todo mundo estava vendo casa na areia, casa na rocha. Não, ele estava falando de intimidade, ele estava falando de entrar naquela casa e ali realmente ela ter alicerce ou não ter, mas esse alicerce que tinha ali só era manifesto, só quem sabia, quem tinha e não tinha, era quem construiu a casa. Como eu disse, havia um esforço profundo para poder achar a rocha. Então, tem situações que se cava 1 metro, tem situações que se cava 2, naquela época se cava 3, até achar uma rocha para alicerçar a base daquela casa. Olhava para a casa do lado de fora, estava ali 2 casas alicerçadas. Só que na intimidade uma estava na areia, porque aquele que estava na areia é justamente aquele que ouve e não pratica. E os fariseus aqui, nesse texto aqui, eles são... Por que eu usei esse texto para falar de aparência? Porque os fariseus conheciam muito bem, mas eles ostentavam a aparência e esqueceram da essência. E Jesus estava condenando justamente, não era aquilo que eles mostravam por fora, porque por fora Jesus não precisava falar nada, eles estavam perfeitos, mas por dentro o que tinha era sujeira. Por que a casa de muitas pessoas tem caído? Porque estão preocupados com a aparência religiosa. Tem gente que preocupa com o tamanho de saia, o tamanho de cabelo, com isso, com aquilo. Eu não estou questionando, criticando, falando dessas coisas. Isso aí já é coisa que a gente já ultrapassou, irmão. Isso é coisa que a gente já ultrapassou. Já ultrapassou. Não adianta falar sobre isso mais. O Espírito de Deus coloca no coração das pessoas o que elas devem ou não devem fazer.
gente prega o Evangelho, o próprio Evangelho constrange, e aquela alma que é pega pelo Espírito de Deus, ela sabe o que deve e o que não deve fazer, o que é sensato e o que não é. Tem gente que perde tempo na tribuna para ficar apontando o dedo para as pessoas e falar: você está passando, não sei o que, você está isso, você está aquilo. Isso não é mais conversa, irmão. Passou uma época da igreja onde a igreja ostentava uma aparência religiosa perfeita, mas que não deixou um legado verdadeiramente sã, porque se tivesse, nós não estávamos hoje com a igreja vazia. Se a igreja do passado tivesse feito tudo certinho, não tinha muitos desviados. Tem muitas pessoas que estão desviadas hoje por causa de críticas, de palavras malditas. Veja o que eu disse: palavras malditas, tanto no sentido quanto no outro sentido. Infelizmente, o Evangelho de verdade, ele constrange, mexe nas entranhas, e quem não quer, a pessoa mesmo se afoga. Mas a gente observa isso, ele estava preocupado com a aparência. Primeiro ponto, porque a casa caiu. Você quer que a sua casa caia? Aí você diz: não, então não se preocupe só com a aparência, busque a essência, vá orar de verdade. Tem gente que só consegue orar se for na frente de uma câmera, fazendo live. Eu conheço pessoas que vão para frente da live. Presbítero irmão Irama, ele vai para frente da live, ele entrega a profecia para o Brasil todo, e é um prostituto. É uma espiritualidade manifesta diante das câmeras, mas não tem oração particular. Procure ele na escola dominical, procure ele no culto de ensino, procure ele na oração pela manhã. Ou vai na casa dele e pergunte para a esposa dele se ele ora dentro do quarto dele. Tem muita gente assim. A aparência é uma coisa, mas não tem essência. Por que a casa caiu? Porque o construtor se preocupou com a aparência, mas não tinha obediência. Religião sem obediência é a ruína da casa de muita gente. Tem muita gente que é religiosamente perfeita, perfeita em todos os aspectos religiosos, mas não obedece a palavra de Deus na essência. Obedecer porque está sendo visto é muito fácil. Essa é uma realidade, irmãos. Segunda coisa, por que a casa caiu? Porque o construtor não queria ter trabalho para achar a rocha. O construtor, ele era preguiçoso. Sabe qual é o maior problema, irmão, dos dias de hoje, para muita gente que quer vencer na vida, mas não quer dificuldade, não quer, é a preguiça. Veja o que o texto diz lá em Provérbios 12, 24, por gentileza. Quem achar aí na sua Bíblia aqui na casa de Deus, pode ler para a gente. Eu repito aqui depois a leitura em voz alta. 12, 24. Provérbios capítulo de número 12. Provérbios 12, verso 24. Quem vai mostrar? O homem esforçado, a sua tradução, irmão. O homem esforçado andará dos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Olha aí, irmão. Aqui diz: a mão dos diligentes dominará, mas o indolente será tributário servil. Irmãos, infelizmente a preguiça está matando várias pessoas, espiritual, em projetos. As pessoas não têm ânimo. O diabo, ele tem atingido vidas dessa forma. Quando o homem insensato, que foi comparado com Jesus, foi construir a casa,
ele teve preguiça de procurar o alicerce. Eu estou dizendo que ele teve preguiça porque se ele não tivesse preguiça, ele teria ido até o fim, e ele teria sido comparado como homem prudente. Ele virou um contraponto para mostrar aqueles que ouvem e não obedecem, porque era uma pessoa que não tinha coragem de praticar o que estava ouvindo, tinha preguiça de fazer o que ouvia, o que era ordenação, o que era mandamento. Provérbios 14, 23 diz assim: aos sábios em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Todo trabalho é proveitoso, irmão. O trabalho que aquele homem prudente teve de construir, de lutar um pouco mais, para fazer a casa bem feita, foi proveitoso na hora da tempestade. Na hora pode ser que as pessoas não valorizem, mas lá na frente a gente percebe o quanto é valioso ter esforço para chegar em uma conclusão nessa vida. Tem pessoas que têm preguiça de trabalhar, de fazer, de se colocar à disposição de uma ordenança e levar até o pé da letra aquilo que ouviu como uma orientação. Veja o terceiro ponto, porque a casa caiu. Porque o construtor não praticou o que estava no manual da construção. O construtor, ele não praticou, missionário Ivanildes, o que estava no manual da construção. Todo judeu sabia: vai construir uma casa? Vou, está aqui o manual. Tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que... Aí ele se preocupou só com a aparência, fazer o que todo mundo está vendo. Quando era para fazer os pormenores, as coisas que ninguém via, ele não quis fazer. E foi justamente aquela deficiência que fez com que a casa não suportasse. Porque a casa caiu, porque as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus tem sido a causa da queda de muitos projetos. Gênesis capítulo 3, verso de número 1 ao 6, por gentileza. Gênesis capítulo de número 3, verso de 1 ao 6. Quem quiser ler, pode ler, por favor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do chão que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, e nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos abrirão. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha aí, irmãos, a queda do homem. Veja que primeiro havia uma orientação de Deus, um manual. Olha, você
tem que ser assim, você tem que ter esse comportamento. Aquela coisa que tem ali, aquela árvore que está ali, você não pode mexer. Havia um manual, havia umas orientações. E Deus, ele limitou o espaço. Porque Deus é um Deus que nos dá limites. Deus não é um Deus que nos deixa à la vontade para fazer o que quer. Não. Deus, ele coloca limites na nossa vida, né? E aqui você vai observar que Deus falou: olha, você pode isso, pode aquilo, aquilo ali você não pode. Não pode. Aí a serpente, ela veio e interpretou a palavra de Deus da forma dela para a mulher, ao ponto que esta mulher achasse na palavra de Deus interpretada pela serpente uma brecha para comer e não se sentir culpada. Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo, ele de forma sutil, ele interpreta a palavra de Deus para aqueles que têm preguiça de obedecer, para que esses achem na palavra de Deus argumentos para que esses possam pecar contra Deus e não se sentir culpados. Tem muita gente no Brasil e no mundo que hoje usa a Bíblia para fazer cada atrocidade, irmão. O diabo, ele se aproveita desta ganância humana e apresenta aos homens uma interpretação barata da Bíblia, ao ponto de dar aos homens uma liberdade que não é deles. Nós estamos observando pessoas casarem, homens com homens, mulheres com mulheres. Nós estamos observando homens ter 2, 3, 4, 5 mulheres e dizer que está na Bíblia, porque existem passagens da Bíblia que mostram circunstâncias, situações que são interpretadas de outras formas, que para nós não dá para ter uma interpretação literal. Não existe interpretação literal para toda a Bíblia na vida dos cristãos, não existe. Existe uma interpretação para tudo que a Bíblia nos revela de Deus, sim. Mas tem coisas que não dá para viver literalmente, não existe condições para isso. Mas tem pessoas que interpretam a voz de Deus da forma que quer, que são atraídas pela cobra, Satanás, a ganância de ter o que não pode, e acabam pecando porque não seguem o manual, não ouvem as orientações, fazem vista grossa aquilo que Deus tem falado, fazem vista grossa quando Deus fala que não pode alguma coisa, quando Deus determina alguma situação. Aquele homem insensato teve a sua casa destruída porque não seguiu o manual. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós, como cristãos, não obedecermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir ficar de pé, nós vamos cair, é inevitável, porque a desobediência tem as suas consequências. A desobediência tem as suas consequências. O desobediente não vai subsistir, não vai. Ah, mas eu conheço a palavra, eu ando com Deus. Eva andava com Deus, ouvia a Deus e caiu. Eva caiu no paraíso, Adão caiu no paraíso, porque a serpente interpretou a palavra de Deus para eles. Tem muitos falsos profetas nos dias de hoje que são serpentes vorazes, que trabalham na ganância humana. Tem muita gente que é um peixe fácil de ser fisgado. É só você oferecer o que ele quer e ele vem. Tem muitas pessoas hoje em dia que são assim. Tem igrejas aí, oferece o que o povo quer, estão assim de gente. Quer casar homem com homem? Aí ele usa a Bíblia. A Bíblia diz que não sei o que, Davi amou Jonatas. Aí pode vir. Quer dinheiro? Aí teve um cidadão que numa época eu ouvi uma mensagem dele, ele falando que Moisés tinha um cajado, né?
Tinha ou não tinha? Tinha. E o cajado de Moisés era uma chave. Que Moisés, na hora que foi atravessar o Mar Vermelho, colocou a chave. Que o cajado de Moisés era uma chave. E na hora que Moisés foi com a chave, ofereceu a chave, Deus abriu a porta. Aí ele fala, dentro disso ele faz um voto. Entrega a tua chave, que Deus vai abrir a porta. E aí o ganancioso que quer uma porta, entrega o carro, passa a casa dele para o nome do indivíduo. Eu aprendi com um pastor que para todo tipo de peixe existe uma isca. Para o peixe artificial, você dá uma isca artificial e ele pega e vem. Para o peixe vivo, né, aquele mesmo gosta de alimento, mas você dá ele vem. Para o peixe fraquinho, você dá um alimento, ele vem. Cada peixe tem uma isca. E tem pessoas que são assim. A ganância dele é grande, ele procura uma igreja que tem ganância, tem ostentação. Eu vejo na internet direto pastores cheios de tatuagem no pescoço. Não tem nada contra não, irmão. Quem quiser fazer suas coisas, o problema é seu. Mas ele vem com a tatuagem no pescoço. Tem um lá no Rio de Janeiro dele, ele chega, brother, e falando lá e pregando. E ele manda o povo ir para aquele lugar, e o povo para a igreja lotada, irmão Ivanildo. E ele tira foto lá na praia, caminhando sem camisa, pega a motona, todo malandrão, e a igreja dele lotada de gente. Aí todo mundo vem em revelação, a Bíblia nada, só revelação. Porque para eles a Bíblia não serve, é só revelação. Aí fala o nome da família, tem uns que vai para a rede social da pessoa para buscar informações para na hora do culto fazer a revelação, e o coitado vem na frente chorando. Eu já vi isso. O cara vai na rede social do irmão, pega o nome do parente, chega aqui na frente, fala em nome de Deus. Por que a casa cai? Porque desobedecem a palavra de Deus. A desobediência faz a casa de muitos crentes cair. Finalizando, por que a casa cai? Porque a casa não era firmada na rocha. Casa firmada na rocha não cai. Balança, mas não cai. Ah, mas você vê um crente serve de Deus, uma benção. Aí de repente ele caiu. Aí você fala, mas pastor, esse irmão era uma benção na igreja, pregava que era uma maravilha, Deus usou ele na revelação, Deus usa ele no mistério, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele não estava firmado na rocha, simples. É possível alguém firmado em Cristo de verdade, de fato, cair? Não, irmão, porque Jesus é a rocha, não há sombra e nem variação de mudança. Eu posso pregar mais de 20 anos, é isso que faz a mensagem do Evangelho ser pesada. Quando Abacuque recebeu uma palavra, ele diz: peso, que faz a palavra ser pesada, irmão Neto, é isso. Esse é o peso, porque se eu cair, posso passar 20, 30 anos pregando, se eu cair é porque eu não estava firmado em Jesus. Porque eu não estava firmado em Jesus. O cidadão caiu não foi porque Jesus não sustentou, porque Jesus é alicerce. Ele não erra, ele não muda, ele não falha, ele não tem
Jesus sustenta. Quando Pedro caiu, Pedro ainda não era firmado em Jesus. Que depois que ele firmou em Jesus, está escrito, ele não caiu mais. Pedro viu Jesus morrer, Pedro negou Jesus, andou com Jesus, mas não era firmado. Quando ele firmou em Jesus, mataram ele, mas ele não caiu, mas ele não se deixou levar. Crente que é firmado em Jesus, pode acontecer o que for, pode acontecer o que for, aconteça o que acontecer. Ninguém cai, irmão. Ninguém cai. Ninguém cai com base no erro de alguém. Eu fui testemunho ocular de pastores, de homens de referência para mim que caíram, fizeram coisas terríveis. Eu vi com os meus olhos. Eu vi homens que eu admirava que chegaram a cair. Se eu fosse cair por causa deles, eu estava caído há muitos anos. Se eu cair, escute isso que eu estou falando, estou diante da palavra de Deus. Se eu cair é porque eu não estou firmado em Jesus. Nós, como seres humanos, sem Jesus, sem essa base, a gente não é nada. Eu não estou aqui para exaltar a figura John Lennon, não. Não estou aqui para exaltar a minha vida. Eu estou aqui para dizer que Jesus é uma base, é um alicerce. Estou aqui para dizer que quem está firmado nele não cai. Por que a casa caiu? Porque ele não firmou a casa na rocha. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 32: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Aquele homem tinha firmado a sua casa em uma mentira, estava na areia. Todo mundo viu que a casa estava firmada, mas não tinha base. E Jesus falou. Jesus chegou e disse: é insensato, é mentiroso, sem razão, sem juízo. Isso é um doido. Isso não foi Jesus que falou, não falou isso não. Isso é um doido. Uma pessoa insensata é uma pessoa sem razão, sem juízo, é um doido, é um delirante. Como é que ele constrói uma casa, irmão, e não faz um alicerce? Como é que ele constrói uma casa e fica só na aparência? Crentes que são assim vão para o inferno, irmão, porque a Bíblia diz que naquele dia Jesus vai separar o trigo do joio. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser separado. Quem é trigo vai subsistir. Quem é joio vai ser cortado e lançado no fogo. O trigo vai permanecer. E vereis a diferença de quem serve a Deus e vive no mundo. Nós temos que colocar isso no nosso coração, irmão. Nós não podemos deixar que a nossa casa caia. Não podemos. Tempestade é isso aí, ó. É pandemia. Agora aconteceu lá, né, no Beirute, lá, a explosão. Essas notícias são tempestades, são ventos que vêm na nossa cabeça. Meu Deus, o que vai ser? Oh, o que vai ser do amanhã? Não, meu Deus, tem gente morrendo. Aí a mídia, mataram, morreu não sei quanto. Aí fulano liga: ei, meu parente morreu, meu avô morreu, meu primo morreu, morreu não sei quem lá. Meu Deus do céu, são ventos que estão abalando as estruturas. E os crentes espirituais que têm a casa da rocha não param, não se deixam levar por isso, irmão. Agora os que não têm, os que têm a casa firmada nas coisas da terra, vão agarrar as coisas da terra. E a casa vai cair por tudo. Dinheiro não vai salvar a vida de ninguém, irmãos. Poder aquisitivo, poder financeiro, poder social, poder eclesiástico, ministério. Essas paredes aqui, ó, não salva ninguém não. Se eu não colocar a minha casa na rocha, se na intimidade eu não for para o joelho, porque cavar na essência é isso.
colocar o joelho na terra, é botar a boca no pó, é ver tudo abalando, mas ali, ó, a minha casa está firmada, a rocha. É obediência à palavra. Jesus mandou eu falar não, eu vou falar não. Na Bíblia tem muitas pessoas que foram conhecidas porque disse não. Lembra de Vasti, a rainha, esposa de Assuero, lá no livro de Esther? Todo mundo fala de Esther, né? Esther, Esther, mulher de Deus, né? Mordecai, Mardoqueu, parente dela, tal, a Bíblia todinha. As pessoas olham para essas pessoas. Mas quem disse não foi Vasti. Vasti falou assim: olha, eu não vou mostrar minha nudez para os reis. O marido dela, Assuero, chamou os reis, né? Chamou todos os reis lá para ostentar o corpo da esposa, para mostrar a nudez dela para os homens lá naquele dia. E ela falou: não vou. Alguém pode ter dito: Vasti, tu vai morrer. Eu morro, mas não me mostro. Não joga minha honra lá embaixo. Tu acha que na Bíblia todos os personagens da Bíblia têm uma história por trás, né? A Bíblia é a revelação de Deus, irmão. Vasti é conhecida para mim, no meu coração, como uma mulher que disse não. Eu não me exponho. Mas vai morrer, eu não me exponho. Vai perder um trono, eu perco o trono, mas eu não perco a minha dignidade. Tem gente que para ter tronos carnais e humanos, deitam em motéis com homens, se prostituem, traz suas esposas para ter aplausos. Meu patrão, meu colega, vamos ali, é assim. A pessoa esquece dos princípios. Vasti é conhecida como alguém que disse não. Não. Então, irmãos, em nome de Jesus, coloca na tua vida esta revelação da palavra de Deus. Diga não ao pecado. Constrói a tua casa na rocha. Seja prudente. O que é ser prudente? Ajuizado, sensato, sábio, cuidadoso. Como que eu posso ser prudente e ser reconhecido por Jesus? Obedeça a palavra dele. Está escrito. Quem é o homem prudente? Quem é o homem prudente? Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra. É simples assim. Eu quero diante de Jesus a sua aprovação. Aí você chega para ele e fala: Senhor, eu quero a sua aprovação, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Ouve as minhas palavras e obedece. Jesus chega e fala que ele é prudente. Amém, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou, e o que ele quiser falar mais com os irmãos, eu sei que não é o tempo de um culto que vai ser resumir a palavra de Deus. Eu sei que ele vai continuar falando no coração dos irmãos. Eu espero que nessa noite você durma com uma boa reflexão e que a prática da palavra de Deus se torne uma realidade cada vez mais pujante na sua vida. Vamos se colocar de pé no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, ainda estão sábios que os cultos nós estamos dessa forma. Os irmãos que estão no culto, que trouxeram a sua oferta, procure o nosso querido irmão que é o tesoureiro, faça a sua contribuição. Os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, nos ajudem. Nós estamos com um projeto agora para sábado, está levando ali algumas providências para as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão precisando. Nós estamos querendo juntar mais alguns cobertores, algumas coisas. Nós vamos ver o que nós vamos conseguir juntar, o que Deus vai nos dar, e vamos, em nome de Jesus, fazer uma obra para o Senhor Jesus, e tendo consciência de que isso é muito importante na obra de Deus. Sábado nós estamos lá, nós ainda estamos orando nesse projeto. Domingo nós temos nosso culto aqui, normalmente. Vamos ter escola dominical da forma virtual ainda. Estamos na dispensação da nossa liderança da EBD sobre as escolas, mas continuamos assistindo os conteúdos. E à noite nós vamos estar aqui no culto do Dia dos Pais, vamos ter um culto abençoado em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai nos dar uma boa palavra, uma palavra de despertamento, uma palavra
abençoado para as nossas vidas. Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra, muito obrigado pelos teus servos que vieram, que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa abençoar aqueles que participaram pela rede social, aqueles que já assistiram. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando a ter a tua palavra, a ter discernimento, a entender. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale aos corações dos teus filhos aquilo que eu, na minha falência humana, não consigo transmitir muitas vezes. Que o Senhor possa falar, meu Deus, de forma íntima, que eu não seja, meu Pai, impedimento para que o teu povo entenda a tua palavra, mas que a minha boca seja, ó Deus, um instrumento do Senhor para comunicar a tua verdade ao coração dos teus filhos. Nos dê graça para viver a verdade, nos dê graça para não somente pregar, mas que a nossa vida seja realmente resumida em obedecer a tua palavra. E nesse momento eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.